Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos direto para os destaques de hoje da economia. Poupança no topo da preferência dos brasileiros na hora de investir. Uma pesquisa que revelou esse dado já bastante conhecido. Os motivos são vários, você vai saber daqui a pouquinho. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostrou retração da economia em outubro, mas no acumulado aí, vindo lá desde 2017, tem crescimento apurado também. Natal dos importados e o dólar. Será que esses itens vão ficar mais caros para você que ainda não comprou todos os itens da ceia de Natal? Tem impacto do dólar aí. Tempo para abrir empresa cai para 5 dias no Brasil, antes era de 8. A gente vai saber se isso representa de fato alguma eficiência, alguma diferença, qual o tamanho dessa diferença. Teve também a decisão do Banco Central Americano de subir a taxa de juros. E aqui no estúdio eu vou conversar com o Celso Hupfer sobre o RH digital. Tem muita empresa fazendo contratação hoje em dia 100% digital e você tem que saber como é que isso funciona, né? É no cenário econômico que está começando agora. A gente começa essa edição indo direto a Brasília. Vou conversar com Mariana Jungmann, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu interinamente a presidência da República e Mari flexibilizou a lei de responsabilidade fiscal. Conta os detalhes pra gente. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Pois é, trata-se de um projeto que, como você disse, flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal para permitir aí que os municípios que ultrapassam a previsão da lei para gastos com funcionários, que é de 60% das receitas correntes líquidas, que os municípios que ultrapassem esse percentual não sofram punições previstas também na LRF, se esses municípios tiverem sofrido impacto nas suas receitas acima de 10%, provocado por decisões do governo federal, que possam aí, por exemplo, impactar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios ou de royalties, por exemplo. Esse projeto foi aprovado na Câmara e foi sancionado ontem pelo presidente Rodrigo Maia, quando ele estava no exercício da presidência da República em razão de viagem do presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto inicialmente chegou a divulgar uma nota dizendo que o presidente Michel Temer tinha a intenção de vetar esse projeto por orientação da sua equipe econômica. Depois divulgou uma outra nota dizendo que o presidente Rodrigo Maia estava no exercício da presidência e com essa atribuição podia sim fazer a sanção. E hoje Rodrigo Maia conversou aqui com a imprensa, defendeu o projeto, disse que os municípios não podem sofrer uma punição por uma coisa que eles não têm controle, né, que é uma decisão tomada pelo governo federal, e disse que o impacto vai ser menor do que o que está sendo estimado, porque há ali diversas restrições para que os municípios se enquadrem então nessa permissão, e aí o impacto vai ser bem menor. Por falar em orçamento, o plenário aqui da Câmara dos Deputados está nesse momento com sessão do Congresso analisando o projeto da lei orçamentária anual. Vamos ver se eles vão realmente conseguir concluir essa votação ainda hoje. Vanessa. Obrigada, Mari. Teve também uma outra decisão que gera impacto para o orçamento do ano que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, derrubou aquela medida provisória do presidente Michel Temer que adiava para 2020 o reajuste dos servidores. Com essa decisão, então, se ela não for modificada, o aumento tem que ser dado já agora, em janeiro, com impacto de 4,7 bilhões de reais nas contas do ano que vem. Essa decisão ainda pode ser revertida. Agora a gente entrou em recesso judiciário hoje. Essa medida pode ser revertida pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Agora eu vou aqui para São Paulo, para a redação da TV Brasil. Hoje eu converso lá com Sara Kine. Sara, esse dólar mais alto vai ter impacto na cesta de Natal no que se refere aos importados? Boa noite. Vai sim, Vanessa. Boa noite para você, boa noite a todos. O dólar mais caro deve desacelerar o crescimento das vendas de Natal este ano. O estudo foi feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a CNC, as vendas de Natal devem crescer 3,1% este ano, contra os 3,9% registrados em 2017, apesar da tímida melhora de alguns indicadores econômicos. Isso porque o dólar está 20% mais valorizado em relação ao real, o que refletiu no preço médio dos produtos
produtos e serviços mais consumidos nesta época do ano. A alta é de 4,5%. Além disso, o período em que a moeda americana esteve mais cara, nos meses que antecederam as eleições, coincidiram justamente com a época em que o varejo se abastece para as vendas de final de ano. Resultado, as importações de produtos natalinos despencaram 48%. Perfumes, espumantes, pistaches, vinhos e castanhas foram os produtos que mais tiveram queda na importação. A de perfumes, por exemplo, quase zerou, encolheu 96%. Mesmo com esse cenário de um Natal mais caro, com menor crescimento e menos importados, a CNC revisou para cima a expectativa de criação de empregos temporários. Devem ser abertas mais de 77 mil vagas, com salário médio de R$ 1.210. É com você, Vanessa. Obrigada, Sara. Vai ser um Natal aí de substituições, então, desses produtos, né? Eu vou agora para o Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o resultado do monitor do PIB e teve um recuo aí em outubro, né, Maurício? Mas no acumulado lá desde 2017, os números são positivos? Boa noite, Maurício. Boa noite, Vanessa. Pois é, teve esse acumulado agora em outubro comparado com setembro, mas por enquanto o resultado é positivo e deve continuar positivo nesse levantamento que a Fundação Getúlio Vargas fez até o fim do ano. A expectativa é do PIB terminar com uma leve alta agora em 2018. Como eu estava falando, o levantamento que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que em outubro o Produto Interno Bruto Brasileiro, que representa o volume total de riquezas produzidas no país, teve uma retração de 0,3% em comparação com setembro. Já em relação a outubro do ano passado, a economia cresceu 1,2%. Em termos de valores, o PIB acumulado em 2018 até outubro chegou a 5.630.517 bilhões de reais, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo a pesquisa, a queda em outubro em relação a setembro aconteceu principalmente devido ao comportamento estagnado das indústrias e à desaceleração do consumo das famílias. Um cenário que pode ter sido provocado pela ansiedade do período eleitoral, já que outubro foi o mês das eleições. No mês de novembro, a expectativa é de que com a vitória de Jair Bolsonaro e a confirmação da equipe econômica do futuro governo, tenha acontecido mais otimismo no mercado e ajudado com isso a retomar o crescimento do Produto Interno Bruto. Em outubro, o destaque positivo ficou por conta das exportações, que voltaram a crescer e ampliaram o resultado positivo da balança comercial brasileira. Mas é bom lembrar que essa é uma previsão da Fundação Getúlio Vargas sobre o Produto Interno Bruto Brasileiro, já que o valor oficial do PIB é calculado pelo IBGE e divulgado a cada 3 meses, ou seja, em janeiro, vamos saber qual foi o desempenho real da economia brasileira esse ano. Os economistas apostam no crescimento leve, como eu falei, algo em torno ali de 1,4%. O Banco Central também está com essa aposta, economia crescendo 1,4% esse ano. Pode ser pequeno, mas lembrando que no passado o resultado do PIB chegou a ser negativo, já é uma boa notícia, sinal de uma retomada, Vanessa. Sim, Maurício, com certeza é boa notícia. A nossa tentativa aí de sair o mais rápido possível da crise, né? E você tem razão. Outubro foi um mês marcado aí pela atipicidade, todo mundo ficou cauteloso nesse mês de outubro. Bom, sai uma pesquisa hoje, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil, revelando aquilo que a gente já sabe, né? 60% das pessoas que poupam no país guardam dinheiro ainda na poupança, apesar de a gente falar e de muita gente dizer que não é o melhor investimento em termos de rendimentos, né? Mas então, 60% poupança, 24% guardam dinheiro em casa, sem remuneração nenhuma, sem rendimento algum e ainda correndo o risco de perder esse dinheiro, eventualmente, por conta da violência urbana. E 22% deixam na conta corrente. Mas por quê, né? Vamos entender esses números. Ainda de acordo com a pesquisa, 30% dos que foram ouvidos disseram que não sabem onde investir esse dinheiro, então, como a poupança é mais segura, preferem deixar as quantias lá. 29% dizem que deixam na poupança ou na conta corrente por conta da liquidez. Dá para sacar a qualquer momento, se precisar, por qualquer motivo, o dinheiro está à mão e fica ali na poupança, rende um pouquinho, tem segurança, e na conta corrente o pessoal, então, que tem mais receio ainda de não ter dinheiro disponível, pelo menos fica no banco. E 24% dizem que não poupam porque não tem dinheiro para isso, que é, de fato, o motivo mais básico, né?
6% das pessoas que foram ouvidas na pesquisa mencionaram que aplicam seus recursos em fundos de investimento, previdência privada ou tesouro direto, que são possibilidades mais rentáveis. A gente fala isso todo dia aqui, os noticiários de economia destacam isso bastante, principalmente o tesouro direto, que é seguro tão seguro quanto a poupança ou até mais, mas o que as pessoas alegam, como a gente viu, é que elas querem liquidez, querem ter um dinheiro rápido caso haja alguma emergência. Então, apenas 6% citaram essas aplicações aqui. 4% disseram que investem em bolsa de valores e 3% em CDBs, que a gente sabe que também são tão seguros e rendem mais do que a poupança, mas esta é a preferência de quem poupa, segundo a pesquisa. Os poupadores cresceram em outubro, esses dados são de outubro, passaram de 17% em setembro para 22% em outubro. A gente não detalhou aqui, mas as pessoas que não poupam, esse percentual diminuiu, o que é bastante positivo também, mas 39% em outubro tiveram de sacar parte do que foi aplicado, parte do que foi investido, para dar conta de alguma despesa ou por conta de alguma emergência. E a economia mensal, em média, foi de pouquinho mais de R$590. Essa foi a média que as pessoas economizaram. Aí as justificativas, 41% dizem que não investem porque não tem renda suficiente, como a gente já falou, tem, mas tem pouco. 22% porque não tem renda mesmo, não tem como aplicar, como fazer investimentos. E 13% admitiram que de fato é falta de disciplina. Não tem tempo para acompanhar quais são as variações, não tem tempo de pesquisar e também às vezes não tem disciplina para poupar o dinheiro para poder aplicar depois. Esse é um raio-x que foi feito a respeito das reservas financeiras do brasileiro. As razões para poupar. 50% alegam que por conta de imprevisto, se precisar do dinheiro no futuro, então é bom poupar, maioria, 30% esperam um futuro melhor para si próprio e para a família, 28% têm medo de desemprego e apenas 16% poupam para aposentadoria. E os autores da pesquisa lembram que é um percentual muito baixo, que é preciso poupar mais para ter aposentadoria, ter como viver no futuro. A gente volta a Brasília, mas agora eu vou conversar com o Paulo Leite, porque ele tem informações da última reunião da equipe ministerial, da futura equipe ministerial do presidente eleito Jair Bolsonaro. Paulo, se reuniram hoje, só depois da posse mesmo, né? Boa noite. Isso, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foi a primeira vez que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu os 22 ministros indicados por ele. O vice-general Mourão também participou da reunião de hoje, que começou às 10 da manhã e terminou pouco depois aí das 5 da tarde. Teve um intervalo para o almoço, mas começou às 10 da manhã e terminou pouco depois das 5 da tarde, a pouco menos de 2 horas, portanto. O objetivo, era definir os primeiros atos do próximo governo. O próximo governo começa, portanto, no dia 1º de janeiro. A reunião foi na Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da Presidência da República aqui em Brasília, e é o local que Bolsonaro escolheu para ficar nesse período de governo de transição. É a primeira vez também que Bolsonaro fica em Brasília durante esse governo de transição por só um dia. Ele chegou hoje cedo, teve essa longa reunião e volta hoje mesmo para o Rio de Janeiro. Na semana passada, por exemplo, ele ficou aqui de segunda a quarta, foi diplomado na segunda-feira, terça, quarta, aí sim voltou para casa. E nas semanas anteriores costumava ficar aqui de terça até quinta-feira. Para terminar, mais um nome aqui do próximo governo foi definido, é o nome do próximo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Será José Levi Melo do Amaral Júnior. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz a defesa do Ministério da Fazenda, fará a defesa, portanto, do futuro Ministério da Economia. Lembrando, Ministério da Economia junta 3 ministérios e um pedaço do Ministério do Trabalho. Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e um pedaço do Ministério do Trabalho. Vanessa, é com você. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. O presidente eleito Jair Bolsonaro que tuitou hoje dizendo que a partir do ano que vem o rumo do Brasil vai ser mudado em relação aos governos que a gente vem tendo até agora. Mercado financeiro, Ibovespa fechou em baixa de 1,08%, 85.673 pontos, um pouquinho acima disso. Por quê?
O mercado hoje foi influenciado por aquela decisão que a gente vem falando do Banco Central americano, decidiu manter o ritmo de elevação da taxa básica de juros por lá, aumentou em 0,25 ponto percentual, com isso ela passa aí de uma margem de 2,25% para 2,5% ao ano. E o que é que isso significa? Significa que se a taxa de juros por lá está mais alta, os recursos do Brasil podem sair para lá, porque a remuneração é melhor, e também significa que pode haver um desaquecimento maior da atividade econômica por lá. O Banco Central também jogou um outro balde de água fria. Havia quem imaginasse que em 2019 esse ritmo de altas pudesse ser interrompido, mas o Banco Central sinalizou o seguinte, que em vez de 3 vão ser 2 altas, mas vai haver alta sim no ano que vem. O que é que o BC alegou, o Banco Central americano, Federal Reserve, disse que o mercado de trabalho está num ritmo bom e a economia continua crescendo, está em ritmo de crescimento, por isso essa elevação da taxa de juros. A gente lembra também que o presidente americano Donald Trump tem criticado essa política do Banco Central, dizendo que atrapalha o crescimento do país na concorrência, sobretudo com a China. O dólar comercial fechou em queda 0,37%, R$ 13,88, também de olho nessa decisão. No próximo bloco, o RH Digital, as contratações do futuro que já estão no presente. É rapidinho. Estamos de volta com o cenário econômico. Volto à redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque Sara Kines vai trazer boa notícia. Sara, diminuiu o tempo para se abrir empresa aqui no Brasil? Foi isso mesmo, Vanessa. Oi, Vanessa. Bom, a Rede Sim, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, diminuiu o tempo de abertura de empresas de cerca de 8 dias para 5 dias. O comparativo foi feito entre os últimos trimestres de 2017 e 2018. Já a quantidade de empresas abertas em até 3 dias aumentou em 20%. Cerca de metade das inscrições de pessoas jurídicas já estão sendo concluídas nesse prazo. O número de empresas que levavam mais de 7 dias para serem registradas caiu 30%. E vale lembrar que este ano entrou no ar o novo portal da Rede Sim, o mecanismo de interação entre os órgãos participantes com o cidadão. Vanessa? Obrigada, Sara. A gente vai conversar agora sobre o RH Digital, que eu já falei aqui. Estou aqui com o Celson Hupfer, que é sócio, né, de uma empresa que faz esse recrutamento. Obrigada por sua presença aqui, bem-vindo. Obrigado também, obrigado a você, os seus ouvintes. Bom, as pessoas ficam assustadas, né? O recrutamento é 100% digital. Quais são as vantagens para quem está sendo recrutado? Vamos começar por aí. Isso, é verdade. Acho que é importante começar pelo candidato, né? Acho que, do ponto de vista do candidato, a grande vantagem é que, primeiro, que democratiza o processo. Amplia. Essa é a primeira. E democratiza. Você não sabe quem está. As pessoas se inscrevem, pode se inscrever, pode se aplicar nas vagas e nos processos sem os recrutadores saberem exatamente quem é. Então, dá espaço para todo mundo. Todas as pessoas têm espaço e podem se aplicar e aí podem trazer suas competências, basicamente, para isso, e aí elas passam a ser avaliadas pelas competências. Então, uma série de eventuais prejuízos, preconceitos, etc., eles são superados, digamos, por um processo mais democrático para isso. Isso é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem é que você não precisa sair de casa para se aplicar. Então, você faz toda a aplicação, você pode se aplicar num dia, numa manhã, se aplica em 6, 7, 8 vagas, numa mesma plataforma, ou plataformas diferentes. Se aplica amanhã, sem tardes inteiras, isso, né? Você não precisa se deslocar, você não precisa gastar dinheiro com ônibus, táxi, metrô, qualquer coisa assim. Você não gasta seu tempo, efetivamente você faz todo o processo de dentro da sua casa. Você faz a sua inscrição, você passa pelos testes que tiver dentro da jornada que a empresa definiu para aquela vaga, você faz uma entrevista digital, você faz essa entrevista no seu celular, grava as perguntas que têm que ser gravadas. Qual que é a primeira etapa? Onde que o candidato pode entrar para encontrar essas vagas? E, primeiramente, ele vai enviar, a gente supõe, o currículo dele, é por aí? É como se fosse no mundo real, só que os passos pela internet. Então, eu acho que ele é até um pouco diferente, né? Na nossa plataforma, principalmente, que é a Connect, essa plataforma a gente faz inicialmente tem um processo de marketing digital. Então, é um marketing de recrutamento. A gente vende vaga como se estivesse vendendo um outro produto.
Perfeito. Então, eu tenho dezenas de vagas ou centenas de vagas. Para cada vaga dessas é feita uma estratégia de marketing. Eu vou verificar onde eu vendo esta vaga. Ela pode ser vendida no que a gente chama de job boards tradicionais, que são os Cato, InfoJobs, LinkedIn, os sites etc. tradicionais de os sites emprego, tradicionais. Isso, os tradicionais. E eu posso divulgar ela nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn. Faço a partir de um tagueamento do que você comenta, do que você fala, eu vou lá e vendo a vaga para você especificamente. Perfeito. Então, nesse momento eu estou te convidando para você se aplicar. Eu digo, olha, tem uma vaga especialmente para você, tá, parece ser boa para você, etc, etc. Você não tem interesse em se aplicar? Aí o sujeito se aplica, o cidadão se aplica. E nessa primeira aplicação, ela é normalmente muito fácil. Eu peço basicamente nome, CPF, telefone e e-mail, uma forma de comunicar, e alguns dados iniciais para saber se ele de fato está aderente. Formação acadêmica, experiência? Alguns dados de formação acadêmica, experiência, idade, alguns dados iniciais para conhecer esse candidato, conhecer ele. Sim. Aí o segundo passo qual é? Já é convidar para entrevista? Aí o segundo passo, se ele passa por essa triagem, se eu vejo que efetivamente aquilo que no marketing era uma indicação possível se torna uma possibilidade real, nesse instante eu convido ele a passar por uma jornada que a gente chama jornada digital. Essa jornada digital, ela envolve mais perguntas sobre a sua carreira, sobre o que você já fez, o que você não fez. Digamos que se você é um analista de sistemas, sobre linguagens que você conhece, sobre se você é um desenvolvedor, se você é um sujeito de back-end, etc, etc. Mais detalhes. Aí, na fase seguinte, se a jornada definida pela empresa para esse processo envolve algum teste, a gente solicita que ele faça os testes, realize esses testes. Ele pode fazer esses testes de onde ele estiver. Tudo online? Tudo online, sempre pode ser, às vezes são testes de raciocínio lógico, testes mais específicos de matemática, ou mais específicos de uma... E quando chega a entrevista, ela também é online ou aí ela é presencial? Isso, aí a entrevista também é online. Não é online, não é uma entrevista real time. Como é que ela é? Uma entrevista... Ele recebe um convite para aplicar a entrevista imediatamente. Faça agora a sua entrevista digital, tudo sem aplicativo. Ele recebe perguntas e responde essas perguntas. As perguntas são gravadas e são enviadas. Em que momento há esse contato presencial? Então, só na hora da contratação? Esse contato presencial vai depender da jornada. Certo. Em algumas situações, aqui no Brasil já, em alguns clientes nossos, a plataforma, com base no que você respondeu, a plataforma vai te colocando num determinado ranking. Sim. Vai colocando o candidato num determinado ranking. Com base nesse ranking, o cliente pode enviar diretamente o candidato para o gestor lá na ponta. Entendi. Então, se é uma loja de uma grande rede, esse contato presencial ele já vai ser direto. feito lá na frente com quem quer contratar. Às vezes, sem passar por RH. Isso tudo, cada situação depende, né? Tem situações em que o RH quer ver antes. Tem situações em que tem painéis em que o candidato é chamado para uma dinâmica de grupo. Então, nessa dinâmica, ele passa por uma gente. E tem funcionado ou tudo isso é muito impessoal? Então, isso por incrível que pareça, isso parece impessoal, Sim. mas na prática pessoaliza mais o processo. Por quê? Porque o sujeito pode expressar aquilo que ele efetivamente é. Ele pode se apresentar por aquilo, pelas suas competências, pelas suas capacidades, ele pode trazer isso. E aí, quando você vai fazer a entrevista, é uma entrevista muito mais objetiva. Já está mais Você não é um dos 20 ou 30 que vão ser entrevistados. Você é um dos 2 ou 3 só. Então, bem rapidamente, tem custo para quem se candidata e para a empresa? Muito rapidamente, quais são as vantagens? Então, não tem custo nenhum para candidato. O candidato é totalmente zero. E as vantagens para as empresas? E as vantagens para as empresas, basicamente a empresa também tem essa vantagem da rapidez. Ela pode verificar, sei lá, 10, 20, 30 entrevistas numa hora, porque as entrevistas são relativamente curtas, e ela
ela não perde tempo com os 20 candidatos que viriam para uma vaga e só vem 2 ou 3. Ela faz só com 2 ou 3. Os custos são menores também? Os custos são absolutamente menores do que qualquer outro processo, com certeza. Essa é uma das grandes vantagens. Então deve ser o futuro, então. Esse é o futuro. Ele se junta com uma outra coisa que está sendo... Que faz parte desse processo de digitalização, que é a inteligência artificial. Sim. Então, a inteligência artificial, ela entra nisso. Hoje, na nossa plataforma, ela já sugere a jornada para o candidato, ou seja, sugere à empresa, olha, para esta vaga especificamente, siga essa jornada. É rapidez para os dois lados, né? Rapidez para os dois lados. Celso, muito obrigada por sua presença aqui. Também. Bom, quem se interessou fica de olho, então. É rápido, olha, é prático e quem sabe você não encontra uma vaga assim, desse jeito que é o futuro cada vez mais próximo. Muito obrigada por sua presença. Até amanhã. Muito obrigado também. Até amanhã.